Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live, a quarta live dessa sessão de esquenta, live de esquenta, para a nossa maratona dos 7 passos da visão biopsicossocial do idoso, que vai começar no dia 19 e tá super especial a maratona. Se inscreva no link da bio, então você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp, onde eu vou passar as informações, os links das aulas e essa live super especial com o Marco, que é da Geronto Fitness, que é uma pessoa super especial também na minha trajetória, que tem muito conteúdo para passar pra gente. E o tema de hoje, de agora, é o modelo biopsicossocial. E aí, será que existe? O Marco já está aqui, eu vou chamar ele para compartilhar esse espaço com muita honra aqui comigo. Vamos lá. Chamei ele. Então vamos entrando, chamem seus colegas, chamem professores de educação física. Tudo bem, Marco? Tudo bom, Thalita? Que prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu, pode ter certeza. Super bacana. Que legal, que legal. Seja bem-vindo mais uma vez. Então, o Marco é professor de educação física, é fisioterapeuta, tem especialização em gerontologia e o mais importante de tudo, né, Marco? Tem muitos anos de experiência. Exatamente, Thalita. Olha o cabelo Quantos branco aí. anos de experiência? Ai, ai. De experiência, tá? De experiência. Eu tenho 27, vou para 28 anos de atendimento. É muito tempo, gente. Muito tempo. Eu tava no vestibular, você já tava aí, ó, Possivelmente. batalhando, Possivelmente. né? É Que isso aí, bom. exatamente. Legal. E isso é importante, eu sempre chamo a atenção das pessoas, dos alunos, né, dos seguidores, que a importância que é a gente buscar conhecimento de pessoas que também tenham experiência, que atuem, né, que tenham, que atendam idosos. Então, eu acho que faz toda é uma virada de chave quando a gente tem essa prática e que a gente também ensina através dessa prática. Você está É que a arrasando aí nisso. prática. Obrigado. É que a teoria. Existem muitas teorias, né? Existem muitas teorias. E nem sempre a teoria funciona daquele jeito que a gente lê e gostaria que ela funcionasse. Para É. aquele indivíduo, para aquele indivíduo. Pode ser que funcione para outro. Então, na verdade, assim, eu sempre fui um cara que gostava muito de estudar, gosto muito de estudar. E eu gosto de ir lá aprender e ver o que funciona. Né? Vou lá, aprendo e vejo o que funciona. E foi assim que eu fui construindo ao longo da minha trajetória. Então, eu fui construindo a minha carreira em torno de erros e fui vendo o que vai dando certo. Entre as coisas que deram muito certo é exatamente construir o seu olhar, o seu atendimento e a sua intervenção através do modelo biopsicossocial, Que que é legal. essa nossa conversa de hoje. Com certeza. E preciso registrar aqui o quanto que foi importante para mim fazer a oficina do modelo biopsicossocial com você, né? Então, quem está dentro da gerontologia já traz essa ideia muito, muito forte, né? De olhar tanto para as esferas, para as muitas esferas que compõem o indivíduo. Mas com certeza na oficina do modelo biopsicossocial eu encontrei, nossa, então existe algo palpável e existe um passo a passo, existe algo registrado, existe um esquema que eu posso me espelhar e me embasar mais ainda para atuar dessa forma, né? Então, aquele momento foi especial e eu não sei se você lembra, preciso registrar aqui também, se você lembra que quando eu entrei no Instagram e você já estava no Instagram, que eu fui falar com você? Lembro, claro, Eu lógico. lembro. Ah, que zumbeira, né? Por que você não fala para o professor de educação física? Mas Eu eu lembro lembro. sim. Lembro como se fosse ontem. Eu estava começando, tinha acabado de criar o Envelhecer Bem.
E aí eu adorei o seu perfil e, enfim, você já fazia ali um trabalho muito consistente em relação à informação, né, para o professor de educação física, mas eu queria mais, né? Eu queria me meter ali no seu trabalho e depois. Mas foi por bem, foi por É, bem. E aí claro, veio, né, claro. a oficina, a gente estreitou aí uma relação e foi muito importante. Então, pessoal, sigam o Marco, façam a oficina dele que vale a pena. Ele tem muito conhecimento, muita prática e o modelo biopsicossocial é fantástico. Então, vamos lá, né? E aí, Marco, existe esse modelo? Existe. É bom falar o seguinte, que o modelo biopsicossocial, ele está na CIF, ele está inserido na CIF. Mas o modelo biopsicossocial não é a CIF. E um outro ponto que é importante, que existe uma confusão, é que a CIF ela não é um instrumento de avaliação, ela é um instrumento de classificação. Né? Isso precisa ficar bastante claro e para não ter confusão. O modelo biopsicossocial ele surge lá mais ou menos perto da década de 70 com o psiquiatra, que ele tenta, e é exatamente essa é a construção do modelo, sair do modelo biomédico centrado na doença e começar a entender o indivíduo no seu contexto social, biológico e ambiental. Então, é a partir desse entendimento que começa a surgir a importância de se conhecer o indivíduo. E hoje a gente vem construindo isso ao longo do tempo, principalmente depois de 2001, com a atualização, com a classificação internacional de funcionalidade, né, que ela foi aí, ela também sofreu essa transformação ao longo do tempo. Ela mesmo começou a surgir, começou a focar muito na doença, né, e a partir de 2001 ela veio muito forte com essa visão não centrada na doença e mais, não é centrado na pessoa, é centrado na situação de vida da pessoa, que faz total diferença. Toda a né? diferença. Né? Que faz toda a diferença, exatamente. Então é a partir daí que surge, cada vez mais forte, mas infelizmente não tão forte como deveria ser. A classificação internacional de funcionalidade, ela deveria fazer parte de currículo de graduação, pela importância dela. A gente ainda aprende muito através da doença, a gente aprende muito focado na doença, tanto os profissionais de fisioterapia, de medicina, psicologia, e quem se desafia a sair desse modelo biomédico e começar a se encantar pelas possibilidades de enxergar o indivíduo primeiro, de sentar, em vez de sentar na frente do indivíduo, trazer o indivíduo e sentar do lado dele, quem se arrisca a isso não volta para trás. Não volta. Não volta. Não volta. E percebe, eu acho que não volta porque percebe como o atendimento, a intervenção se torna mais eficiente e assertiva. Porque a gente acaba conseguindo alcançar um olhar que encontra muitas vezes a causa do problema, né? A raiz do problema. E aí a gente consegue acionar ali uma equipe que vai participar do cuidado também e isso se torna mais assertivo. Mas por que você acha que esse modelo não é tão utilizado ou não tem ainda o impacto que precisa? Não, não é uma... Eu não sei o que eu atribuo, mas não é um achar, não, é uma certeza. O modelo biopsicossocial, ele não tem a sua prática construída junto com a formação do profissional de saúde. Ele vai ter que buscar isso depois, ele vai ter que se despertar, ele vai ter que despertar para isso depois. E normalmente isso vai acontecer depois de alguns anos de experiência que esse indivíduo, que esse profissional percorreu e em algum momento ele se deparou com este modelo, né? Então não é um achar, não, é uma certeza que essa visão
Deu uma travada para mim. Não sei se tá aí, gente, travando também. Acho que o Marcos caiu, gente. Então, deixa eu ver se ele tá por aqui. E aí a gente vai complementando. Então, como o Marcos estava falando, eu tô aqui, né? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Então, o tema de hoje é o modelo biopsicossocial, né? Então, isso está dentro da necessidade e integra também essa visão biopsicossocial, que é o tema da maratona, que a gente vai começar na próxima quinta, e o link de inscrição está lá na bio. E é muito interessante a fala do Marco, porque ele traz para a gente uma realidade, né? Como eu falei, um passo a passo, um procedimento, um processo onde a gente vai conseguir, então, aplicar esse modelo biopsicossocial, que não leva em consideração a doença do indivíduo, como a gente está acostumado, né? Como que a gente interage hoje com equipe, com o idoso? Ah, esse é o seu fulano, ele tem Alzheimer, ele tem X anos. A proposta do modelo biopsicossocial é trazer, como o Marcos bem falou, a situação de vida do indivíduo. E aí isso integra uma série de domínios, dentre eles o ambiente, as atividades que esse indivíduo realiza, e também os aspectos físicos e funcionais dele, e também outras questões. Vamos lá. O Marco voltou. Tá entrando, e aí a gente continua, tá? Voltei. Voltou. Eu fiz um resumo Voltei. Legal. do que a gente Agora, já tinha falado até agora. Maravilha. Então é assim, eu não acho que ele é um modelo pouco explorado, pouco conhecido. Eu tenho certeza disso, porque a própria CIF é, né? Então, por que surge? Por que a CIF surgiu? E é importante a gente falar isso. Por que ela surgiu? Quais foram as perguntas que ela quis responder? A CIF ela surge com a necessidade de entender a transição demográfica e juntamente a transição epidemiológica, que obviamente elas acontecem simultaneamente. Então ela surge para responder, ok, quais são as consequências do envelhecimento na situação do indivíduo? E quais são as consequências das doenças na vida do indivíduo? E a partir daí surge a necessidade de se classificar a situação, se classificar de uma forma padronizada. Ou seja, se esse indivíduo recebe um código aqui no Brasil e esse código vai lá para Portugal, o profissional que recebeu essa informação, ele consegue ter uma leitura clara da situação de vida desse indivíduo. E pensando nisso, pensando na necessidade dessa resposta, dentro da própria CIF e dentro do próprio modelo, existem duas áreas chamadas matriz da informação, que é a parte social, que é o que o indivíduo faz com outras pessoas, e a parte individual, muito relacionada às atividades de vida diária, que é o que o indivíduo faz sozinho. Dentro dessas duas categorias, existem dois classificadores, que é de desempenho e capacidade. E por que eu estou falando tudo isso? Porque você pode ter uma pessoa que, na visão biomédica, ele é uma pessoa com uma deficiência completa. Ou seja, na visão biomédica, ele é uma pessoa com incapacidade. Dependendo da intervenção que eu vou fazer a ele, eu tiro esse indivíduo de uma situação de incapacidade e passo esse indivíduo para uma situação de desempenho. Nossa Senhora, o que é isso? Vamos imaginar o seguinte. Uma pessoa que tem uma lesão completa baixa, ou seja, ele não tem movimento da cintura para baixo. Esse indivíduo ele é dependente de uma cadeira de roda. Na visão biomédica, eu olho para esse indivíduo e eu classifico ele como uma pessoa incapaz. Porém, se esse indivíduo está numa cadeira de roda e
essa situação do indivíduo, que é de um cadeirante, conversa com o seu meio, conversa com o ambiente, eu tiro esse indivíduo para uma situação de desempenho. Acho que travou de novo. Me fala aí, gente. Como é que tá aí? Amor, você consegue entrar aí no seu telefone para ver como é que tá? Que deu uma travada. Não sei se... Caiu de novo. Acho que ele caiu de novo. Acho que ele caiu. Vê aí. Tá bom? Voltou. Voltou! Voltou. Olha lá, voltou e já trava de novo. Ah, agora não travou. Tá por aí, Thalita? Tô aqui. Tá por aí. Então, o que acontece com isso? Quando você tem essa compreensão, da situação do indivíduo, você consegue fazer intervenções que vão muito além de simplesmente melhorar uma função e uma estrutura. Mesmo porque, às vezes, não é possível, no caso desse exemplo que eu acabei de dar. Então, a sua intervenção passa a ser aí um fator ambiental, como, por exemplo, propor uma cadeira de roda, propor uma adaptação no ambiente, como uma rampa, uma iluminação. Ótimo. E, Marco, assim, de repente a gente falaria disso lá na frente, mas o papel do professor de educação física, dentro desse contexto, existe um limite de atuação? Eu, como professora que chego na casa de um idoso, eu posso fazer essa avaliação ambiental e propor uma intervenção? Como profissional de educação física capacitado, ele pode sim propor uma intervenção. Talvez ele tenha aí que pedir uma ajuda. Essa que é a ideia de se trabalhar numa equipe, ou de você ter conhecimento de outras pessoas que possam fazer isso, porque talvez esse seja o momento de você procurar uma terapeuta ocupacional que tenha mais habilidade, que tenha uma habilidade específica em adaptações ambientais, como barra no banheiro, por exemplo, ou algum outro tipo de adaptação. Mas, a partir do momento que você começa a colocar essas possibilidades para dentro do seu radar, as chances que você tem de melhorar a situação desse indivíduo é muito maior. Porque até então, se você não tem esse conhecimento, essas possibilidades simplesmente nem passam pelo seu radar. Eu acho que você começa a ligar antenas que antes não estavam ligadas, né? E aí você consegue propor e incluir outros profissionais, e aí você consegue que aquele indivíduo retorne ou faça coisas que ele já nem imaginava que ele poderia fazer, né? Exatamente. Porque quando a gente se interessa pelo indivíduo verdadeiramente, a gente começa assim a enxergar intervenções que vão muito além do exercício físico. Que vão muito além do exercício físico, né? Então, quando a gente começa a perceber que não é o indivíduo que é incapaz, mas é a situação dele, e que a experiência de incapacidade ela é uma experiência universal, porque todo mundo que está aqui, em algum momento, já se sentiu incapaz para realizar uma tarefa. Isso é fantástico. É só parar e pensar um pouco. Você já se sentiu incapaz de atravessar uma rua, de fazer uma prova, de fazer ou terminar uma série que você se propôs a fazer de exercício?
Enfim, a incapacidade, a experiência de incapacidade já cruzou o seu caminho com toda a certeza. Agora, um outro exemplo que eu gosto de dar muito, que amplia muito as possibilidades de intervenção e de visão do indivíduo, principalmente do profissional, é que quando eu pego esse mesmo indivíduo que é cadeirante e coloco ele na periferia do estado de São Paulo, ou melhor, do município de São Paulo, e esse indivíduo tem que interagir com a sua condição, com a sua situação, no ambiente onde ele vive, ele pode sim experimentar uma incapacidade. Porque a rua não está preparada, o ônibus que ele vai pegar não está preparado, ele mora onde tem 2 ou 3 ou 4 ou 10 lances de escada, ele tem que subir uma rampa. Agora, pega esse mesmo indivíduo, cadeirante, e coloca ele numa cidade de primeiro mundo do tipo uma Holanda, Finlândia, sei lá, que está totalmente preparada e adaptada para receber esse indivíduo com a sua situação. Esse indivíduo, sem dúvida nenhuma, ele pula de um estado de incapacidade para um estado de desempenho e, principalmente, de funcionalidade. Porque funcionalidade não é função. E qual é a diferença de funcionalidade e função? Função, isso é na visão do modelo e a visão da CIF. Função, quando a gente fala de função e quando a gente fala de estrutura, por exemplo, é articulação. Função, amplitude de movimento. Ok? Agora, funcionalidade. Funcionalidade tem a ver com as tarefas que esse indivíduo faz que tenha sentido na vida dele. Ou seja, a pessoa esse indivíduo gosta de ir para a igreja. Ok, a sua situação de vida permite que ele vá à igreja, permita que ele vá fazer as coisas que são interessantes para a vida dele, que são importantes para a vida dele, que faça sentido para a vida dele. Aí sim nós estamos falando de funcionalidade. Esse indivíduo consegue continuar aprendendo, consegue continuar participando das atividades que são importantes. Isso é funcionalidade. Por isso que na CIF nós temos a matriz da informação, que é participação e atividade. Participação, o que ele faz com outras pessoas. Atividade, o que ele faz sozinho. Então você imagina, o que na vida desse indivíduo é importante. E claro que muitas vezes eu tenho que melhorar uma função e uma estrutura para que ele atinja um grau de funcionalidade. Mas muitas vezes isso não é possível. A sua intervenção começa a ser, a partir daí, nos fatores ambientais. É um olhar mais amplo, né? Um olhar mais colaborativo, né? E aí vem a interdisciplinaridade, vem todo esse conceito que a gente já sabe como contribui de uma forma mais assertiva, como eu falei anteriormente, né? Aí Exatamente. eu tenho uma dúvida mesmo, minha. Às vezes que eu vi a CIF, e até você falando, o SPPB fazia parte da CIF. Mas eu posso substituir o SPPB por qualquer outro teste ou score ali dentro desse aspecto relacionado à situação dele física e estrutural? O Short Performance Physical Battery, ele não faz parte da CIF. A CIF, ela não tem nenhuma parte de avaliação e nem faz parte do modelo. O que o modelo faz e o que a CIF faz, ele codifica, ou seja, ele traz um código para uma avaliação. Ok? Se eu tenho um modelo biopsicossocial e dentro de estruturas, função e estrutura, eu quero avaliar, por exemplo, força, eu posso usar o Short Performance Physical Battery. É possível, como qualquer outro. Você pode usar, por exemplo, o Senior Fitness. Pode também. Né? O que é importante? O importante é você saber o que está fazendo, se você quiser utilizar o modelo, porque o modelo ele serve como um mapa.
né? Ele serve exatamente para Tá. você ter uma ideia geral de quem é o seu cliente. Porque a partir dessa compreensão, você deixa simplesmente de prescrever para uma melhoria de uma função e estrutura somente e começa a prescrever para uma situação de vida. O seu objetivo terapêutico não é só melhorar força, melhorar amplitude, melhorar uma atividade de vida diária. Mas a sua prescrição começa a ser para que essa pessoa consiga ir à igreja, para que essa pessoa consiga interagir com a família, pegar o neto no colo, enfim. Essa é a sua prescrição, esse é o objetivo da sua intervenção. Agora, para que isso aconteça, você às vezes vai ter, sim, que melhorar uma função e uma estrutura. E aí que entra esses testes, e modos de avaliação que a gente já está mais habituado. Aí ele vai entrar dentro de um aspecto que eu entendi necessário para que esse indivíduo alcance a realização ali da situação de vida dele. E aí, essa informação é a que eu tiver mais acostumado, que eu tiver mais que eu entender que é mais apropriada ali para aquele déficit que eu entendi. Exatamente, exatamente. É como se fosse um apêndice da CIF, essa informação. Não. Não, é que assim, a avaliação, a CIF ela não é uma avaliação. A CIF é o que ele faz? Ele vai lá, pega a avaliação que você fez, Acho que travou de novo. Caiu de novo. Bom, gente, podem mandar perguntas, tá? Aqui nessa interrogaçãozinha. Eu vou ler as próximas quando o Marco voltar. Voltou. Vamos lá. Epa! Então vamos lá. Então a CIF ela não é uma avaliação. Ela é uma codificação. Isso vou falar da CIF. Então o que ela faz? Ela pega a sua avaliação e coloca um código na sua avaliação. Ela codifica a situação, ou seja, o que aconteceu a partir daquela avaliação. Ok? Isso falando da CIF. Okay? Agora, dentro do modelo, quando a gente vai hoje fazer uma primeira avaliação, quando a gente vai fazer uma primeira entrevista, normalmente, nós estamos encaixados dentro de um modelo biomédico. Então, nós vamos lá e perguntamos qual é o seu nome, que idade você tem, e a partir daí o foco todinho é em cima da história da moléstia atual, me mostre seus exames, ou seja, é todo focado na doença. E qual é o desafio de sair desse modelo e ir para um modelo biopsicossocial? Você começa a se interessar pelo indivíduo. Você começa pelos fatores pessoais, depois passa pelos fatores ambientais, depois passa por o que é importante para esse indivíduo fazer com outras pessoas. Vai para atividades que você conhece, o que é importante para esse indivíduo e o que ele faz sozinho, e é somente aí você vai aplicar uma avaliação. Porém, Thalita, você já passou por uma estrada longa, você já conheceu essa pessoa, você já começou a entender qual é a demanda física que ele precisa, você já começou a saber o que é importante para ele. A partir daí, você seleciona uma avaliação que faça sentido naquele momento para aquele indivíduo. Então você não tem algo pronto que você queira encaixar para todas as pessoas. É esse que é o barato e é essa que é a grandeza de você primeiro conhecer quem era a pessoa para depois você, ok, vale então eu pegar de repente um short physical test, nem precisa ser tão amplo, pode ser um fragmento daquele teste,
Pelo que eu percebi, eu acho que vale a pena fazer um teste de caminhada, aí no caso de 6 minutos, ou um adaptado, por exemplo. Você começa a construir o que esse indivíduo precisa no seu dia a dia, baseado no que é importante para ele. É para lá que você vai direcionar. Sem Então você contar que deixa de ser... Pode falar. Sem contar que quando você faz essa abordagem, você já mudou todo o contexto e expectativa do idoso em relação a você, do aluno, do paciente, porque ninguém chega na frente dele e pergunta aspectos da vida, da situação de vida, né, do que ele gosta, do que ele quer fazer. É muito difícil você ter essa abordagem. E aí, de repente, um idoso que já estava ali, a família obrigou ele a fazer exercício, como muitas vezes acontece, e você vem com uma abordagem dessa mais ampla, mas ao mesmo tempo afetiva e próxima e aberta, você já muda a chave, muda toda a situação. Quando você vai chegar lá num mini exame do estado mental, que tem perguntas que muitas vezes vão deixar o idoso constrangido, ele já está mais aberto ali para a sua atuação. E eu percebo que a coisa funciona em outro nível, assim, né? E Totalmente. você já ganhou ali um espacinho no coração daquele aluno para a próxima vez e para a próxima vez. E para a criação de vínculo também, né? Que é importante na nossa prática, até para os resultados da nossa atuação. Exatamente, porque uma das queixas do indivíduo idoso é a necessidade de ser ouvido. Né? A necessidade de ser ouvido. Então, imagina quantos anos essa pessoa convive com o que ele tem. Muitos anos. Então, para ele, um caminho formado de linha reta é falar rapidamente daquilo que ele tem. É ponto. Eu tenho isso. Calma, Dona Maria, calma, nós vamos falar. Mas me conta, o que a senhora faz? O que é importante para a senhora continuar fazendo? Ah, é isso, mas a minha dor no joelho. Calma. E aí o que acontece? Depois de meia hora, ela não vai ficar insistindo. E o nível de ansiedade dela vai começar a diminuir. Porque você simplesmente se abriu para escutar. Até as queixas, né? Até as queixas, exatamente. E esse modelo chamado biopsicossocial, que ele não está só na CIF, ele está, por exemplo, no que vem crescendo muito, que é um modelo chamado de atendimento centrado no cliente. Eu diria o seguinte, ele é um próximo passo do que o modelo traz para nós. O modelo, ele tirou a gente do outro lado da mesa. Né? O modelo, ele colocou você do lado do paciente. Vocês estão conversando juntos, no mesmo nível. Você não tem mais hierarquia. São duas pessoas conversando e você se interessando verdadeiramente por ele. E quando a gente fala de atendimento centrado no cliente, ele vai um passo além. Agora você já entendeu o que é importante para ele. Agora o próximo passo é, que tal a gente construir junto um processo terapêutico? Esse é um próximo passo. O próximo passo é você fazer um atendimento, uma intervenção, através de uma cocriação. Vocês cocriam um processo terapêutico. E por que eu estou insistindo nisso? E isso nem estava no assunto. Porque quando a gente começa a perceber quem são os nossos clientes, e quando a gente começa a perceber como as coisas estão caminhando no processo de envelhecimento, você vai ficar com esse seu cliente por muitos anos. Por vários anos. Então, cada vez mais, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o TO, enfim, o psicólogo, ele vai ficar e vai fazer parte de um cuidado de longa duração. Agora, esse cuidado de longa duração só vai ter engajamento se esse cliente, se esse paciente se sentir fazendo parte deste processo. Se não,
em algum momento, se perde. E aí o modelo biopsicossocial e a CIF fazem parte de uma estratégia para que isso aconteça, né? Mais o modelo do que a própria CIF. A CIF, ela tem um objetivo muito claro, que é classificar a situação do indivíduo. O modelo, sim, o modelo ele tem esse papel de se aproximar, de levar o seu atendimento para que realmente importa para a pessoa e para que ele continue fazendo o que é importante para ele, mas sempre num processo de parceria, sempre num processo de construção. Legal. E aí, já que a gente está centrado, está focado agora nas atividades, na situação de vida do indivíduo, o modelo também traria um caminho para uma questão que é bastante falada também dentro do contexto do idoso, que é o propósito, a gente trabalhar junto ao idoso propósito e projeto de vida mesmo, né? Que muitas vezes a gente encontra aquele aluno já num processo de perdas, de finitude, sentindo os declínios, né, fisiológicos ou não dele. E aí a gente precisa, na nossa intervenção, e no tempo que a gente tem, né? Eu falo muito em tempo, a gente tem que tornar aquela hora que a gente está com o aluno ou com o paciente o mais útil possível. E a gente tem muitas ferramentas para isso. E aí, trabalhar propósito e projeto de vida também estaria dentro dessa questão. E aí, o modelo traz isso também? Thalita, depois que você imagina o seguinte, depois que você, junto com essa pessoa, você conheceu quem é, o que é importante para ela, o que ela precisa fazer, para continuar em direção do que é importante para ela, você já tem essa informação. E você pode resgatar essa informação a qualquer momento. O modelo biopsicossocial, ele está assim, inserido na fono, ele está inserido na própria psicologia, ele está inserido na medicina. O modelo, ele está em todos os lugares. E o mais legal é o seguinte, quando você olha um modelo biopsicossocial, você tem seta saindo e seta chegando de todos os lugares. Ou seja, tudo é influenciado e tudo sofre influência de um outro componente de dentro daquele quadrado. Então você tem lá aspecto social, ambiental, biológico, patológico, que não é classificado pela CIF, mas ele está lá sendo considerado. Então, para responder a sua pergunta, eu não conheço nenhum trabalho dentro do modelo que trabalhe com propósito, mas eu tenho certeza absoluta que se a pessoa se aprofundar no modelo, ela vai sim enriquecer o trabalho que ela já faz. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Com certeza. E aí você tem ferramentas para isso, né? Como você disse, você já tem essa informação, você consegue, se você tiver essa percepção, já trazer esse assunto, essa perspectiva mais clara ali pro idoso. Vou olhar aqui as perguntas, tá? Que tem uma já aqui na interrogação. Vamos ver. Vamos ver o que nós temos aqui. Então, a importância do profissional de educação física será dar autonomia para esse idoso e para fazer suas AVDs com mais autonomia, comer, escovar os dentes, entre outros. É uma consequência, né, Marcos? Mas eu acho que a gente precisa se atentar cada vez mais também na questão do terapeuta ocupacional, né? Isso. Exatamente. É isso. Né? Quando você fala desse tipo de atividade, a gente tem que tomar cuidado para não atravessar. Né? E o que a gente tem que ficar claro também, qual é o nome dela, Thalita? É a Angel. Angel, então, quando a gente fala principalmente de envelhecimento, a gente tem que distinguir duas coisas, né? O que é autonomia e o que é independência, né? A autonomia é a pessoa ser capaz de fazer aquilo que ela quer. Então ela tem
ela pode não ter a capacidade física, mas ela tem a capacidade cognitiva. Eu escolho ir, mas eu posso não ir sozinho, né? Mas eu tenho essa escolha, para mim é claro isso. Isso é autonomia, né? Autonomia de vontade. O que muitas vezes não tem nada a ver com a independência ou a dependência. Eu posso ter as duas coisas trabalhando ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de atividades de vida diária, a gente pode melhorar. A gente pode melhorar atividades de vida diária com instrumentos, a gente pode fazer isso usando alguma atividade que simule isso, mas adaptações em instrumentos, ajuste fino, todas essas atividades mais específicas são atividades do terapeuta ocupacional, né? É, verdade, ótimo. Temos muito a contribuir, a Ângela também, principalmente se atuar em interdisciplinaridade. Sempre. O Giovan, mobilidade urbana deixada de lado em nossas cidades brasileiras, está complementando. É isso aí. Tem uma aqui. Tem uma pergunta do Paulo. Como posso utilizar a CIF no idoso totalmente dependente? Então, totalmente dependente, né? Mas que dependência que nós estamos falando, né? Porque aí, no caso, a gente não vai trabalhar com um dado específico, né? A gente vai trabalhar com o quê? E outra coisa. São duas coisas totalmente diferentes. Uma é a CIF. A CIF, ela é um instrumento de classificação. Certo? Ele é um instrumento de classificação. O modelo biopsicossocial está na CIF, mas ele não é a CIF. Como nós podemos usar o modelo biopsicossocial num idoso dependente, é isso que ele falou? Ou independente? Dependente. Então, que dependente? Ele pode fazer o uso, por exemplo, vamos dizer, um idoso dependente. Ele é dependente do quê? Ele tem o quê? Cognição, ele tem o que é? Não sei. Mas vamos imaginar que ele seja um dependente de cadeira de rodas. Certo? Então, a partir desse momento, eu faço uma intervenção ambiental, eu proponho, por exemplo, uma cadeira de roda. Uma outra coisa. Ele é capaz de mobilizar, de fazer o movimento com a cadeira de roda? Não. Ele vai precisar de uma outra intervenção ambiental. Quem? O próprio profissional, um familiar. Se nós estamos falando de uma dependência física e não cognitiva, esse idoso tem vontades, ou seja, ele é autônomo. Então você simplesmente pergunta, a senhora ou o senhor quer fazer alguma coisa? Deseja ir lá fora? Quer sentar na varanda? Quer dar uma volta na praça? O que o senhor quer? Eu quero ir lá fora. Então, através da intervenção ambiental, da tecnologia, que é a cadeira de rodas, intervenção ambiental através de um fator humano, que também entra em fatores ambientais, esse indivíduo consegue, dentro das suas condições, fazer aquilo que ele tem vontade de fazer, que é ir lá fora, que é dar uma volta no quarteirão, que é sair da sala, ir para algum lugar. Então, o modelo, ele dá essas possibilidades, várias possibilidades. Quando a gente fala de fator ambiental, a gente está falando de tecnologia, medicamento entra em fatores ambientais, a gente está falando de intervenção humana, ou seja, tem um profissional, entra em fatores ambientais, iluminação, tapete, adaptação no sofá, na cadeira, na cama, ou seja, tudo que está no ambiente, ele pode ser um facilitador ou ele pode ser uma barreira. Neste caso desse exemplo, o ambiente, a partir do momento que eu faço uma intervenção ambiental, que é propor uma cadeira de roda, eu faço esse ambiente ser um facilitador para que essa pessoa faça aquilo que ela tem vontade de fazer. Ela pode fazer sozinha? Não. Mas ela pode fazer junto com outro indivíduo, que pode ser familiar ou profissional? Pode. A partir daí eu transformei esse ambiente num facilitador e agora ela vai em direção àquilo que ela tem vontade ou desejo de fazer naquele momento. Então,
ela pode sim ser usada de várias maneiras. O legal desse tipo de pergunta é que você começa a enxergar possibilidades. E é isso. Com certeza. Eu me lembrei aqui de uma aluna que eu tive no Centro de Promoção de Saúde da Petrobras e ela tinha uma doença neurodegenerativa, né? Então, ela tinha, não me recordo agora o nome, mas o tônus muscular dela ela ia perdendo, né? E aí ela ia perdendo o poder de fazer a contração muscular. Era Uhum. alguma questão genética mesmo. E aí, Uma ela. distrofia. Uma Isso. distrofia. É. E aí ela ia. Ela era cadeirante. Mas ela era Uhum. cadeirante super bem resolvida. E uma vez conversando, ela falou que ela começou a ter várias quedas, né, na época da faculdade. E aí até que ela teve uma queda onde ela não conseguiu recuperar mais a marcha e a função. E aí ela passou a ser cadeirante. E ela fala que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Porque Pois é. ela ganhou liberdade, ela ganhou o poder de realizar o que ela queria, porque quando ela não era cadeirante, existia uma preocupação da família em não deixar ela ir sair de casa, porque ela podia cair, ela podia se acidentar, alguma coisa podia acontecer. Quando ela virou cadeirante, pronto, acabou o problema. Foi ela sozinha com a cadeira dela e o mundo, Pois né? é. É E ela isso. passou a viver e, enfim, teve É isso aí. filho, era casada, concursada da Petrobras, É isso. enfrentando os Exatamente. preconceitos. Totalmente. Agora, tudo isso precisa conversar com o ambiente, né? E esse que é o É, desafio é, que a própria. Teve até um comentário aí, né? é. É isso. Olha, aqui, a próxima é a Renata falando. Vocês dois numa live só é demais pro meu coração. É a A Renata? É Renata. a A Renata? Renata underline Ah, personal online, a Renata. sei, Vamos lá que bacana, tem. bacana. Show de conhecimento, Thiago falando. Bom, tem uma pergunta Valeu. aqui, vamos ver. Através de uma anamnese biopsicossocial, seleciona uma avaliação e a CIF classifica o resultado? O Bruno está perguntando. É isso aí. Exatamente isso. Você tem o resultado através do próprio score da avaliação. A partir desse momento, você pega esse resultado e transforma ele em código. Hoje em dia, já existem o que chamam de core sets. Core sets. Os core sets, o que eles são? Eles são pequenos resumos do que é importante ser avaliado. Então, dentro disso, existe de um profissional de Brasília, se não me engano, ele é dentista e profissional de educação física. E ele fez um corset chamado Movimentos para a Vida, MPAV. E ele fez um corset baseado em Katz e Layton. Eu acho que o índice de Bartel. Não sei se tem mais algum. O que ele fez? Ele fez um corset do que é importante ser avaliado. Então o que ele fez? Ele criou os códigos básicos. Ele foi lá na CIF, nos códigos que era relacionado a essas duas avaliações, e criou um corset baseado nesses dois instrumentos de avaliação. Eu não sei, eu não estou me lembrando agora se tem mais um. Mas se você colocar MPAV, vai achar o artigo aberto e tudo mais. Lá dá uma ideia muito bacana do que é um corset baseado na CIF. Pode ser feito de várias maneiras. Você pode usar só dois códigos, como desempenho e capacidade. Você pode usar todos os códigos. Você pode, enfim, o modelo ele é totalmente maleável. Por isso que ele é usado de várias e várias maneiras. Então tá certo, Bruno, é exatamente isso. Beleza. Obrigada, Bruno. Obrigada a todo mundo pelas perguntas. Deixa eu ver se tem mais aqui. Acho que não, Marco. Gente, quem tiver mais perguntas, a gente tem uns minutinhos ainda. E aí, falando desse assunto tão, tão importante, né? Tão disruptivo, que é o modelo biopsicossocial, que transforma mesmo
tanto a intervenção, e aí, como eu falei no início, e eu falo aqui novamente, foi com o Marco que eu fiz. Eu já conhecia a CIF, já tinha lido, né, sobre a CIF, mas alguém fazendo uma curadoria da informação é sempre muito importante. E eu fiz com o Marco a oficina do modelo biopsicossocial, que está aberta, né, Marco? Tá aberto, agora tá aberto, tá. Tem Então, 8 vagas ainda. Dia 5 de dezembro. aconselho, recomendo. É um conhecimento que faz toda a diferença, né, dentro da nossa prática, dentro tanto do nosso relacionamento quanto da nossa intervenção, que não são coisas separadas, mas classificando, né, assim. Então, e na próxima quinta-feira a gente começa também a maratona dos 7 passos da visão biopsicossocial. Por quê? Queria a sua opinião também, Marcos, sobre isso. O que eu percebi, né? Depois da primeira turma, enfim, esse movimento que eu venho fazendo, que você também fez parte, né? E eu também não vou esquecer quando você falou, Thalita, puxa a fila, né? A gente precisa de gente puxando a fila. E aí, o que eu percebo é que uma das dificuldades do professor de educação física é ter essa visão, é entender que existe esse mundo, né? É entender que existe algo além daquela visão biomecânica fragmentada, que ele está tão preocupado, competente, né? E saber sobre aquilo, que às vezes um lado muito importante fica de lado, que é esse aspecto biopsicossocial, e que aí você traz esse modelo que é tão rico e tão importante pra gente. Sumiu? Acho que o Marco Tá por aí? caiu de novo, vamos ver. Sumiu? E aí, gente, beleza. Quem Vamos de novo. Quiser participar, e vai ser muito importante, né, a maratona dos 7 passos para a visão biopsicossocial do idoso, no dia 25, dia do meu aniversário. As vagas para a segunda turma do curso de capacitação em prescrição eficiente para idosos vão abrir, e essa maratona é uma preparação, porque como eu estava falando com o Marcos, eu percebo que esse é um passo anterior, né? Como é uma expansão de consciência. Então, trabalhar essa visão biopsicossocial é importante. Você ouviu o que eu falei antes? Eu parei, você estava falando sobre como o profissional de educação física tem a visão fragmentada. E aí eu percebo que é uma questão de expansão de consciência mesmo. Então, a gente trabalhar essa questão da visão biopsicossocial, que o idoso precisa de uma visão diferenciada, uma visão ampla, né, multi, inter, trans, mas que a gente precisa trabalhar nos profissionais de educação física, essa necessidade, porque às vezes o profissional está tão preocupado no movimento ser eficiente para o que ele quer, e aí o idoso está ali sinalizando 1 bilhão de outras questões para ele, e ele não vai captar isso, porque ele não está, como a gente falou, com esses radares aí preparados. Então, por isso a maratona, né? Então, eu decidi trabalhar isso antes da abertura das vagas lá do curso de capacitação em prescrição eficiente, que vão abrir no dia do meu aniversário, dia 25 de novembro agora. E aí a gente vai fazer essa maratona. Legal, e aí legal. Você, como referência, como eu falei, é muito importante ter você falando do modelo biopsicossocial, mostrando pra gente que a gente pode fazer mais, né? Eu acho que a mensagem é essa. Nossa, mas assim, muito mais. Então, respondendo a pergunta, existe um modelo? Agora, respondendo a pergunta, existe um modelo? Existe? Eu acho que assim, existe um modelo? Eu acho que assim, não existe um modelo engessado, desde que o seu cliente esteja no centro da intervenção. Então, se existe um modelo, o modelo tem que partir do seu cliente. Ele tem que partir do seu paciente, tem que partir do seu cliente. Eu acho que se o interesse estiver centrado nele, a chance de errar é muito pequena. E aí tem muita gente fazendo sem modelo, né? Porque, como você falou, se o interesse está ali, a gente pode falar que existe um caminho. Exatamente, existe um caminho. Existe um caminho. É isso aí. Obrigada, Thiago. Riqueza de conteúdo. Tem uma última pergunta aqui, ó. Qual é a melhor intervenção para evitar quedas? A física somente ou a física e cognitiva juntas? Aí eu acho que física e cognitiva juntas. Não tem a menor sombra de dúvida.
Com certeza. Lembrar sempre que o idoso é multifatorial. O Giovan está complementando. Bom, gente, que maravilhoso poder falar disso com o Marco. Muito obrigada mais uma vez. Seja Eu que sempre agradeço. bem-vindo. Seja sempre bem-vindo aqui no Envelhecer Bem. É muito bom ter você em parceria. E vamos por aí, valorizando a educação física na gerontologia, né? Sempre, Thalita. É uma Sempre, mais uma missão. vez. Exatamente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sucesso aí no seu curso, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Obrigada. Sucesso também na oficina. Então, gente, vão lá pro Instagram do Marco, quem não tá lá ainda. E a oficina eu aconselho. Hashtag eu aconselho. Já que a gente tá no Instagram. Legal, Thalita. Muito bacana. Obrigado, viu? Obrigada a Obrigado aí pelo você. convite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Um beijo. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, Thalita.